Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Procuradora-Geral da República afirma que Lava Jato terá prosseguimento natural e terá todo o apoio de sua gestão. Câmara dos Deputados lê a segunda denúncia contra o presidente da República, Michel Temer. E Justiça aumenta a pena contra o ex-ministro petista José Dirceu para mais de 30 anos. Os detalhes você confere com a gente a partir de agora, aqui diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, ela convocou uma entrevista coletiva para hoje à tarde e está concedendo coletiva essa entrevista neste momento. A gente vai para lá, para a PGR, conversar com o repórter da Rádio Nacional, Vitor Ribeiro. Mas antes de eu perguntar aí detalhes sobre essa entrevista, já um bastidor interessante para você sobre essa decisão da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, de conceder esta entrevista coletiva. Quando ela foi nomeada, e teve o nome aprovado aqui pelo Senado Federal para assumir, ser a primeira mulher a comandar o Ministério Público, Raquel Dodge já decidiu ali internamente que não concederia nenhuma entrevista antes de assumir formalmente o cargo, antes de tomar posse. E foi isso que fez, se manteve ali discreta, não concedeu nenhuma entrevista. E depois a outra decisão dela foi, ela está como representante de um órgão público, a Procuradoria-Geral da República, e portanto a primeira entrevista dela seria uma entrevista coletiva sem privilegiar nenhum veículo de imprensa e, portanto, foi exatamente esta atitude que Raquel Dodge assumiu e que hoje cumpriu aí, seguiu à risca o que havia determinado com a equipe de comunicação dela. Raquel Dodge foi abordada hoje sobre vários temas, falou inclusive a respeito da Lava Jato, mas quem vai contar os detalhes desta entrevista pra gente é Vitor Ribeiro. Boa noite, Vitor. Oi, Rosiane, boa noite. Isso mesmo, foi a primeira entrevista de Raquel Dodge desde que ela tomou posse na Procuradoria-Geral da República há 8 dias. A nova PGR falou bastante sobre a Lava Jato. A entrevista terminou agorinha há pouco. E aí ela falou bastante sobre a Lava Jato e disse que a operação terá todo o apoio durante a gestão dela, que a investigação terá um procedimento natural e que os processos em andamento não vão retroceder. Raquel Dodge evitou falar sobre processos específicos. Entre eles, que os jornalistas perguntaram muito, a nova denúncia contra o presidente Michel Temer, a denúncia feita no fim da gestão de Rodrigo Janot, e também a revisão, a possibilidade de revisão do acordo de colaboração premiada dos empresários da JBS. A Procuradora-Geral Raquel Dodge disse que o momento é de estudar, da equipe tomar pé de como estão esses processos, porque eles não quiseram infringir nenhuma lei e, por isso, não pediram acesso aos processos que estavam sob sigilo de justiça. Bom, além disso, Raquel Dodge também comentou sobre a crise da segurança pública no Rio de Janeiro. Durante a tarde, antes da entrevista coletiva, ela se reuniu com 3 ministros, o do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Attigoyen, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, e o ministro da Justiça, Torquato Jardim, lá na PGR mesmo, para tratar sobre o Rio de Janeiro. Ela disse que essa foi apenas uma primeira reunião, que fossem definidos os papéis de cada órgão, cada ente do governo em relação a tentar, essa tentativa de resolução dessa crise no Rio de Janeiro, a crise da segurança, e que o que ficou definido é que os órgãos federais vão agir no combate exatamente aos crimes federais, como o tráfico de drogas e tráfico de armas, que são a base ali do crime organizado no Rio de Janeiro. Rosiane. Obrigada, Vitor Ribeiro. Se tiver outras informações ao longo do programa, pode chamar a gente aqui. E olha, a gente vai falando sobre essa questão de violência no Rio de Janeiro. A gente vai, então, até a redação da TV Brasil no Rio conversar com o Maurício de Almeida por mais um dia e saber como está a situação local e toda essa repercussão desses casos. Maurício, boa noite. Olá, Rosiane, boa noite. Hoje, infelizmente, foi mais um dia de confronto na favela da Rocinha. Durante a manhã, teve troca de tiros entre policiais militares e civis que faziam uma operação no local e traficantes. As Forças Armadas continuam ajudando nesse cerco, ocupando os principais acessos da favela da Rocinha. E hoje pela manhã, um helicóptero das Forças Armadas sobrevoou a Rocinha. E do helicóptero foram lançados vários panfletos com os telefones do Disque Denúncia. O objetivo é fazer com que a população ajude a denunciar os crimes
criminosos e traficantes que estão escondidos. A polícia acredita que alguns desses traficantes estão escondidos no alto da mata da favela da Rocinha. Desde o início dos conflitos, o Disque Denúncia recebeu 279 ligações. E hoje, por causa de mais esse tiroteio, algumas escolas da Rocinha também ficaram fechadas. Por isso, 3.300 alunos não puderam estudar hoje. E no fim da tarde, a Polícia Civil divulgou um balanço do total de apreensões e presos desde o início dos confrontos na Rocinha. A Polícia Civil diz que já conseguiu identificar 59 traficantes que estão atuando nesses confrontos. Para 54 traficantes, a Justiça já decretou a prisão preventiva desses 54 traficantes. Até o momento, 16 pessoas foram presas, 2 menores foram apreendidos e a polícia conseguiu recuperar 23 fuzis que estavam com traficantes, 8 granadas, 2 pistolas e 101 carregadores de armas. Rosiane. Obrigada, Maurício de Almeida. Agora a gente volta a falar aqui sobre o ambiente de poder no Congresso Nacional e durante a tarde a principal atividade aqui na Câmara dos Deputados foi a leitura em plenário da segunda denúncia contra o presidente da República, Michel Temer, denúncia que foi apresentada pelo ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Gisele Garcia, nossa repórter aqui da TV Brasil, acompanhou essa leitura, que foi uma leitura por mais de 5 horas, né, Gisele? Boa noite. Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos. Foram 5 horas e 35 minutos, quase 6 horas de leitura dessa denúncia, como já era esperado. A denúncia tem 260 páginas. Agora, os próximos passos, Rosiane, são os seguintes. O presidente Michel Temer vai ser notificado a apresentar sua defesa. Abre-se um prazo aí de 10 sessões para que ele apresente a defesa. A denúncia vai para a Comissão de Constituição e Justiça, onde vai ser analisada. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Pacheco, já informou que amanhã ele deve escolher o relator que vai relatar, que vai analisar essa denúncia. E uma outra questão também que está sendo discutida é a possibilidade de fatiamento dessa denúncia, porque a denúncia foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, e o ministro Moreira Franco, da Secretaria-Geral da Presidência da República. E alguns deputados, principalmente de oposição, discutem essa possibilidade de fatiamento da denúncia. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, defende que a denúncia continue como uma peça só, como ela veio do Supremo Tribunal Federal. Agora, o deputado Rodrigo Pacheco, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, não descartou hoje a possibilidade de fatiamento. Ele deu uma entrevista e disse que vai decidir amanhã, vai escolher o relator e que isso vai ser decidido amanhã mesmo, viu, Rosiane? Que estava analisando ainda, né, que tem ainda esse prazo para que isso seja decidido. Obrigada, Gisele Garcia. Olha, a gente continua falando em Lava Jato, mas agora a respeito de uma decisão judicial que aumentou aí, uma decisão da Justiça, aumentou a pena para o ex-ministro José Dirceu. José Dirceu, que foi ministro da Casa Civil no governo Lula, agora uma pena de mais de 30 anos, mas quem tem os detalhes para a gente sobre esta informação de Lava Jato e outras é Carolina Pimentel, na redação da Agência Brasil. Boa noite, Carol. Boa noite, Rosiane. Foi uma decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que fica em Porto Alegre. O tribunal decidiu aumentar em 10 anos a pena do ex-ministro José Dirceu em uma ação que envolve a empresa Engevix. Com essa decisão, a pena de José Dirceu passou para 30 anos, 9 meses e 10 dias. José Dirceu, que foi condenado por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa. Segundo a denúncia do Ministério Público Federal, a Engevix foi uma das empreiteiras que formaram um cartel para fraudar licitações da Petrobras a partir de 2005. E a empresa pagou propinas a agentes públicos para garantir contratos. Nesse mesmo julgamento, o Tribunal Regional Federal, os desembargadores do tribunal absolveram o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, que tinha sido condenado a 9 anos pelo juiz federal Sérgio Moro. Bem, nós fizemos contato com a defesa de José Dirceu, mas não tivemos retorno até o momento. Em uma nota, os advogados que representam João Vacari Neto classificaram essa
essa decisão do tribunal como correta. A gente continua falando de justiça porque no próximo dia 10 de outubro, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal vai decidir se o senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, vai se tornar ou não réu na Operação Lava Jato, junto com o deputado federal Aníbal Gomes, também do PMDB do Ceará. Os dois foram denunciados pelo então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, em dezembro do ano passado, quando foram acusados de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Os parlamentares são acusados de terem recebido R$800 mil de propina como doação legal de campanha, em troca de garantir um contrato de uma empresa de engenharia com a Petrobras. Na época da apresentação dessa denúncia, o senador Renan Calheiros negou as acusações e disse que está confiante no esclarecimento dos fatos. Na mesma ocasião, o deputado federal Aníbal Gomes não comentou. É com você, Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. A gente segue falando aí de questões relacionadas à justiça, né, ao poder judiciário, mas a gente vai saber com Jéssica Gonçalves, no estúdio da Rádio Nacional, informações sobre uma declaração da presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia, que ressaltou hoje a importância de se manter a serenidade em defesa e firmeza também na defesa da democracia, né, Jéssica? Boa noite. Boa noite, Rosiane. É isso mesmo. Ao encerrar hoje a sessão ordinária do Conselho Nacional de Justiça, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, destacou o momento delicado que o país atravessa e o papel do Poder Judiciário como guardião da Constituição Federal. De acordo com a ministra, é preciso atuar com serenidade, mas com firmeza na defesa das instituições democráticas. Presidente do CNJ e do STF, Carmen Lúcia lembrou o comprometimento daqueles que exercem cargos públicos com cidadãos brasileiros. Para a ministra, o Brasil passa por duras provas, mas está promovendo, nos termos da Constituição e das leis vigentes, todo o processo de depuração das práticas imorais e corruptas, que são violências específicas contra cada um dos cidadãos brasileiros. A manifestação da ministra ocorreu durante homenagem aos conselheiros Bruno Ronchetti e Carlos Levenhagen, que participavam da sua última sessão plenária devido ao término do mandato. E a gente volta agora a falar com a Carolina Pimentel, na redação da TV Brasil, porque ela tem informações lá do Supremo sobre o deputado federal Paulo Maluf, né, Carol? Boa noite. É isso mesmo, Jéssica. Boa noite. Bem, foi adiada a decisão final da primeira turma do Supremo Tribunal Federal sobre a prisão do deputado federal Paulo Maluf, do PP de São Paulo. Ele que foi condenado pela primeira turma, né, por esse colegiado em maio, a mais de 7 anos de prisão pelo crime de lavagem de dinheiro. Bem, depois do voto do ministro relator Edson Fachin, o ministro Marco Aurélio Mello apresentou um pedido de vista, o que acabou adiando essa decisão. Os ministros começaram a analisar hoje recursos apresentados pela defesa de Maluf. Eles apresentaram esses recursos para tentar reverter essa condenação. Os advogados apresentaram documentos que eles tiveram obtidos na Ilha Jersey, que é um paraíso fiscal, e argumentam que o deputado Paulo Maluf não movimentou as contas nessa ilha, onde estão os valores, o dinheiro pelo qual ele foi condenado. Já o relator Edson Fachin, ele votou para que esses documentos sejam desconsiderados e argumenta que o processo já dura 8 anos, tempo suficiente para Paulo Maluf ter apresentado provas para sua inocência. Caso seja confirmada essa condenação, a primeira turma do STF vai decidir se Paulo Maluf deve ser preso imediatamente ou se vai poder cumprir a pena em um regime mais brando que o regime fechado. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. E a gente lembra que outros detalhes sobre todos esses temas que a gente está abordando aqui, você pode conferir no site agenciabrasil.abc.com.br. No próximo bloco, outras informações nos corredores do poder. Daqui a pouquinho eu volto já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. A gente vai diretamente para a redação da TV Brasil, aqui em Brasília, conversar com Daniele Popov, porque hoje o governo federal apresentou um programa, um plano, justamente para ajudar as famílias a conseguirem ter renda para conseguirem se emancipar do Bolsa Família, né, Dani? Boa noite. Oi, Rosiane. Boa noite. É isso mesmo. O plano Progredir foi lançado e tem como meta capacitar e emancipar financeiramente
financeiramente famílias beneficiárias do Bolsa Família e outras pessoas que são inscritas no Cadastro Único para programas sociais. Isso será feito por meio de capacitação, incentivo ao empreendedorismo e acesso ao mercado de trabalho, com investimentos de 3 bilhões de reais por ano em linhas de microcrédito. Esse valor é destinado aos beneficiários para que eles invistam em pequenos negócios. Segundo o ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, a ideia é garantir que essas pessoas não dependam mais de programas de transferência de renda. Para o ministro, só com a transferência de renda, o programa não reduz a desigualdade social. Vamos ouvir um trechinho dele. A proposta, na verdade, estava sendo só a questão da transferência de renda. E nós dizemos o seguinte, não, nós temos as pessoas que estão no Bolsa Família precisam e querem progredir. Não é perspectiva de vida para uma família ficar olhando para os seus filhos e achar que eles vão ficar vivendo do Bolsa Família para sempre. Nós temos que oportunizar essas famílias que elas possam ter uma renda melhor, que elas possam ter um futuro melhor para si e para os seus filhos. O Progredir funcionará de forma articulada entre parceiros públicos e privados. Empresas parceiras vão reservar 10% das vagas de emprego ofertadas para esses beneficiários, especialmente os jovens. Falando especificamente do Bolsa Família, o ministro Osmar Terra afirmou que 5 milhões de pessoas saíram do programa, mas que 3 milhões entraram no Bolsa Família e que a fila de espera foi zerada pela primeira vez. O presidente Michel Temer reafirmou em discurso que o programa Bolsa Família não vai acabar, mas que a expectativa do governo é de que, num período entre 10 e 15 anos, não se tenha mais essa necessidade de programas sociais. O presidente disse ainda que assumiu um país num momento em que havia uma recessão significativa, mas que nos últimos meses o Brasil começou a responder às ações de incentivo ao crescimento do país. Vamos ouvir então um trechinho do presidente Michel Temer durante o discurso. Nós pegamos o país numa recessão muito significativa, muito expressiva, trabalhamos, levamos 4, 5, 6, 10 meses, tiramos o país da recessão e nesses últimos 5 meses, sem embargo disso, daquilo, o fato é que foram nesses 5 meses que o país começou a responder ao trabalho que todo o governo fez de combate à recessão e de crescimento do país. Bom, e o presidente Michel Temer disse que vai usar o lema do plano, o Progredir, como lema de governo. Rosiane, volto com você. Obrigada, Daniele Popov. Você também confere outras informações sobre este assunto no site agenciabrasil.abc.com.br. Eu vou destacar também uma afirmação que foi feita pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, com a declaração de ontem, mas que casa justamente com essa ideia do governo de geração de renda, que foi quando o Meirelles ressaltou a retomada de criação de postos de trabalho. Na sexta-feira, aqui quando a gente estava fazendo o balanço da semana, eu até fiz o comentário entre as notícias positivas nos dados econômicos, a gente tinha ali justamente a abertura de postos de trabalho, de emprego formal, ou seja, com carteira assinada. E uma observação, uma declaração que o ministro da Fazenda fez questão de ressaltar foi que esta geração de empregos vai contribuir para essa desigualdade, para reduzir essa desigualdade de renda, ou seja, vai contribuir para que haja uma distribuição mais igualitária de renda. É a aposta e a tentativa que é feita aí. Agora a gente vai conversar com Mariana Jungmann, aqui ao meu lado, sobre um tema que está causando uma polêmica imensa, que gerou, inclusive, desde a semana passada, um reforço em relação a uma atenção reforçada na segurança aqui no Senado Federal, do outro lado ali do tapete verde para o tapete azul, no Senado Federal, que é a discussão sobre a regulamentação do serviço de de transporte por meio de aplicativo, traduzindo é como a gente chama mesmo, serviço de Uber. Tem vários outros aplicativos também, como Cabify, mas a gente fala sempre que é aquela proposta que discute a regulamentação do Uber pelo país inteiro. Isso deu uma polêmica danada, a Câmara tinha aprovado uma proposta aqui, mas aí foi apresentado um relatório no Senado, né, Mari, que não aceita os pontos que foram colocados aqui, não, e que inclusive dificultavam a atuação desses motoristas de Uber. Boa noite. Boa noite, Rosiane. Exatamente isso. O senador Pedro Chaves
apresentou um relatório rejeitando esse projeto aqui da Câmara, que foi considerado um projeto anti-Uber, e aí ele apresentou um substitutivo que reúne outros 2 projetos que já tramitavam no Senado e que são mais favoráveis ao funcionamento desse tipo de aplicativo de transporte de passageiros. Mas isso não significa que liberou geral para esses aplicativos, não. Esse texto do senador Pedro Chaves, ele inclui uma série de exigências para esses aplicativos, como, por exemplo, o fato de que o aplicativo, a empresa por trás do aplicativo, tem que ser solidária ao motorista em casos de acidentes ou de problemas, qualquer problema que ocorra, até de ordem criminal envolvendo esses motoristas, e também a garantia aí de um seguro para o passageiro em caso de acidentes. Outra questão que está nesse projeto é a previsão de que essas empresas têm que ter uma filial no Brasil para atender aí os consumidores em caso de contendas. Hoje isso não existe, a maioria dessas empresas não tem, o Uber, que é a mais conhecida, não tem filial no Brasil ainda, então há essa exigência, viu, Rosiane? Mas existia no projeto da Câmara uma série de outras coisas que foram retiradas nesse texto de Pedro Chaves. Uma delas era a previsão de que o aplicativo teria que pedir licença a cada prefeitura para atuar. Isso foi considerado pelo senador Pedro Chaves uma forma de engessar e um perigo de que isso fosse usado posteriormente pelos prefeitos, talvez de forma política, e aí poderia inviabilizar os aplicativos e aí tudo indica que vai se chegar a um acordo em torno dessa questão para a votação. Havia previsão de que pudesse ser votado ainda hoje no plenário do Senado. O senador Pedro Chaves e outros pediram que fosse retirado de pauta para que esse tema ainda fosse foco de acordo mesmo. E ele mesmo, o senador Pedro Chaves, é a favor de que esse texto passe por outras comissões do Senado, mas há um requerimento de urgência do senador Fernando Bezerra, que já tem bastante apoio no Senado e que deve ser apresentado. Se isso acontecer, pode ser votado ainda amanhã ou no começo da semana que vem. A gente vai trazer bem detalhadamente como que vai ficar a votação, a aprovação quando tiver o resultado em relação a essa votação, para você que está nos acompanhando entender bem direitinho mesmo, como Mariana já estava explicando aqui de uma forma muito clara para a gente vai trazer os detalhes nos próximos dias quando ocorrer esta votação. A gente volta a conversar com Carolina Pimentel na Agência Brasil. Carol, qual o destaque que você ressalta para a gente agora aí da Agência Brasil? Rosiane, a gente traz aqui o resultado de um estudo inédito das Nações Unidas. Apenas 3 em cada 10 brasileiros adultos praticam uma atividade física ou um esporte com regularidade. Esse dado faz parte de um levantamento inédito feito pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. De acordo com o estudo, quem faz mais exercício físico aqui no Brasil é homem, jovem, branco, sem deficiência e com renda mais alta. O Distrito Federal é a unidade da federação em que as pessoas mais praticam atividade física, chega a 50%. Na outra ponta, Alagoas tem o menor percentual, 29%. Esse levantamento mostra também que o avanço da tecnologia tem contribuído para o sedentarismo. Até o fim da década de 80, as pessoas se movimentavam mais porque viviam sem celular, computador, pouca escada rolante, pouco controle remoto. Com o avanço da tecnologia, as pessoas automaticamente passam a ficar mais paradas, Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. Você falou aí do controle remoto. Eu me lembro do primeiro controle remoto que tinha um fio. Eu acho que você não vai lembrar disso não, que você é bem mais nova do que eu. Mas tinha o fio que grudava lá na televisão. Você já viu pelo menos foto disso? Não conheço esse, Rosiane. Eu já fui mais avançado. Mas esse é da minha época, lá nos anos 80. Era a televisão e um fio ligando o controle remoto até ela. Enfim, mas realmente um estudo super importante. Vamos voltar a conversar com Jéssica Gonçalves na Rádio Nacional, que tem uma informação importante aí para quem está pensando e necessitando aí do PIS/PASEP. Rosé, um aplicativo para celulares disponível no sistema operacional Android vai facilitar a consulta ao saque do abono salarial do PIS/PASEP, ano base 2015. O aplicativo, lançado pelo Ministério do Trabalho, também pode ser baixado na Play Store. O prazo para saques, que deveria ter terminado no dia 30 de junho, foi prorrogado para o dia 28 de dezembro deste ano. Um levantamento do Ministério mostra que mais de 1.400.000 pessoas ainda não sacaram os recursos disponíveis que
somam mais de R$1 bilhão. O volume já retirado, contando todo o calendário de pagamento iniciado em 2016, chega a R$15 bilhões. Foram beneficiados 24 milhões de trabalhadores, o equivalente a 93% do total previsto. Tem direito ao dinheiro quem estava inscrito no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos, trabalhou formalmente por no mínimo 30 dias em 2015, com remuneração mensal média de até 2 salários mínimos e teve seus dados informados corretamente pelo empregador na RAIS, a Relação Anual de Informações Sociais. Os recursos do PIS de trabalhadores da iniciativa privada podem ser sacados na Caixa e os do PASEP para funcionários públicos no Banco do Brasil. Rosiane. Obrigada, Jéssica. E novamente, Carolina Pimentel, eu sei que você tem uma última notícia aí que diz respeito àquele pacote de privatizações em São Paulo. Isso, Rosiane. O Tribunal de Contas do município de São Paulo suspendeu o processo de licitação para a escolha da empresa que vai ser responsável pela venda do AMB e da SP Tours, que é a São Paulo Turismo. Essa suspensão tem como base questionamentos de vários vereadores. Bem, eles argumentam que não foi apresentada uma justificativa porque empresas que não são consideradas instituições financeiras estão impedidas de participar dessa licitação. Esse processo de licitação foi aberto pela Prefeitura de São Paulo e essa venda do AMB faz parte de um pacote de privatização e concessão da Prefeitura. A nossa reportagem entrou em contato com a Secretaria Municipal de Desestatização, mas a Secretaria ainda não se manifestou sobre a suspensão do processo de licitação. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. Mariana Jungmann está pedindo aqui para dar uma última informação também, uma votação lá no Senado, né, Mari? Aquele projeto da reforma política que trata do fundo para as campanhas, mas a gente vai falar disso amanhã, Rosiane. E isso já teve a aprovação ali de preferência para que seja votado, né? Vai votar hoje, parece que vai votar hoje. Amanhã a gente conta para você. Boa noite a todos, até lá. Boa noite, até amanhã.